Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, no dia 23 de junho, o Reino Unido decidiu, por meio de um referendo, deixar a União Europeia. A decisão histórica pode modificar a geopolítica mundial nas próximas décadas. A União Europeia é uma união econômica e política criada após a Segunda Guerra Mundial. O bloco funciona como um mercado único, com livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, e é um dos parceiros comerciais do Brasil. A decisão do Reino Unido é polêmica e dividiu o país. Qual a influência dessa saída para a política externa brasileira? Para debater esse assunto, eu recebo no Câmara Debate o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia, deputado Eduardo Barbosa, e a deputada Jo Moraes. Como vai? Tudo bem? Então, eu começo com o deputado Eduardo Barbosa. Eu queria saber qual a sua opinião sobre essa saída do Reino Unido com relação à nossa política externa. Bom, Sandra, antes de responder a sua pergunta, eu acredito que essa questão é uma questão que o mundo inteiro está acompanhando com muita atenção, porque eu acho que tem três aspectos que influenciam todo um pensamento da humanidade nos tempos de hoje. Tem um aspecto econômico, como você bem colocou, isso traz um impacto muito importante. Tem também uma outra diretriz política que modifica no mundo a partir dessa decisão, e tem uma questão também afeta aos direitos humanos, porque um dos componentes de pressão também para tal foi justamente o processo de migração, onde a União Europeia como um todo vive esse dilema e esse drama a partir dos conflitos que nós percebemos que aconteceram e que influenciaram muito esse processo migratório. Então você vê que não é uma coisa simples, né? Ela é uma coisa que, de fato, tem uma interferência geopolítica e política para o mundo inteiro. Para o Brasil, a gente tem hoje um impasse, né? Muito importante de ser refletido. Por quê? O Mercosul e a União Europeia, eles já negociam um acordo há décadas. E nós estávamos percebendo que nós poderíamos ter uma conclusão desse acordo Mercosul e União Europeia no desenrolar desse ano de 2016 e 2017, pelo menos como uma pauta extremamente já positiva, porque as trocas de propostas já foram feitas pelos países, os países estão refletindo sobre elas, e já estava previsto uma reunião do Mercosul com a União Europeia, por agora, justamente já para trazer a avaliação dessas trocas de documentação entre ambos países. E isso poderia refletir num acordo o mais próximo possível. Com essa saída, lógico que o bloco da União Europeia e mesmo o Mercosul vão ter que reavaliar, porque nós temos impactos importantes nisso aí. E para o Brasil, a saída do Reino Unido, a influência maior é porque o Reino Unido era, entre os países da União Europeia, aquele que era o avalista do Brasil na discussão no Mercosul, porque ele é o mais liberal de todos os países da União Europeia, principalmente em relação aos produtos agrícolas, que sofrem uma grande resistência de muitos países da União Europeia, por exemplo, da França, que tem uma influência também imensa na União Europeia. E o Reino Unido sempre apoiou o avanço dessa negociação e também os interesses do próprio Brasil. Então nós perdemos um aliado forte na União Europeia. Então isso traz um impacto negativo para nós, né? Lógico que para o Brasil é muito mais interessante fazer uma negociação econômica com bloco. Por quê? As negociações por países, elas são muito mais demoradas e mais complexas. E como já havia esta sinalização para essa negociação, se um país com o peso do Reino Unido sai, se formos agora aprofundar a relação bilateral com o Reino Unido, nós vamos começar da estaca zero.
Ou seja, vamos dar início a um outro processo de negociação, que pode ter frutos positivos, porque a gente pode ampliar, inclusive, a nossa relação comercial com o Reino Unido. Sendo eles mais flexíveis, vamos ver agora, nesta relação, se num acordo, numa negociação bilateral com o Brasil pode ganhar. Agora, tem um impacto importante, porque nada mais, nada menos, o Brasil exportou o ano passado para a União Europeia em torno de 34 bilhões de dólares. Isso é muito significativo, representa 17,7% das transações de comércio entre o Brasil e o mundo, né? E, apesar do Reino Unido representar uma parcela muito pequena desses valores, em torno de 1,7% só dessa exportação para a União Europeia, nós não podemos desprezar. Mês passado, por exemplo, o Brasil exportou 250 milhões de dólares para o Reino Unido, especificamente. Então, isso somado em 12 meses, nós temos que considerar que, apesar de ser 1,7%, é uma questão significativa para a balança comercial do Brasil. Deputado, eu queria agora ouvir a opinião da deputada Jo Moraes sobre essa saída do Reino Unido e as consequências econômicas para o Brasil. Olha, Sandra, o primeiro impacto é trazer de forma viva para a sociedade brasileira a dimensão da crise capitalista no mundo. Porque aqui, com a nossa crise, com os impasses econômicos que o Brasil vive e viveu esse período, que levou a essa crise política e institucional muito grave, a culpa era da Dilma. Tudo aqui a culpa era da Dilma. Nós vivemos uma crise de gravidades e de dimensões universais. E o não que passou é fruto dessa insatisfação que o Reino Unido e alguns países do entorno tinham com a forma como a coordenação política europeia conduzia a crise de lá. A crise de lá levou a Itália, Grécia, Espanha, Portugal a impasses econômicos muito graves. Qual era a resposta? Não, os bancos é que mandam. Vocês estão com dívida, vocês paguem a dívida e se retirem dos trabalhadores e das conquistas do povo os direitos. Isso daí se acrescentou essa crise social destes países, o problema da imigração. Sem dúvida nenhuma, esta imigração, que é fruto também de ação agressiva dos países, dos Estados Unidos, sobretudo no Oriente Médio, intervencionismo lá, criou uma situação da União Europeia que se conduziu, olha, além da crise social, tem a imigração. Vamos construir uma articulação que leve aos problemas da economia dos países serem resolvidos, da dívida e manter os direitos dos trabalhadores. Isso, as grandes corporações, o sistema financeiro que coordena e que manda na política econômica, através da Alemanha, da França, sobretudo, levaram, olha, não, paguem a dívida e seu povo é que sofre as consequências. Por isso que eu acho que o impasse foi o estouro de uma bolha que vai, sem dúvida nenhuma, impactar a União Europeia, impactar a América Latina e, com toda certeza, criar um ambiente mais favorável para essa ofensiva econômica, política e militar americana. A senhora acha que essa saída do Reino Unido tende a deixar mais difícil para o Brasil sair da crise brasileira? Eu diria que para o Brasil, para o conjunto dos países, mas é um componente a mais. O Brasil precisa cuidar dele. Nós vivemos um impasse institucional que rasgamos a Carta de 88, você não tem um executivo adequado, você não tem um legislativo com responsabilidades, com conduções, e você tem um poder judiciário que o juiz de primeira instância termina orientando. Isto daí cria uma instabilidade que as negociações que estavam já previstas, o deputado Eduardo Barbosa acompanhou até com a embaixadora da União Europeia aqui, já estava previsto para na segunda quinzena de abril ser entregue as cartas que eram as propostas de comercialização. Agora estão interrompidas. Com um agravante, o novo ministro interino de Relações Exteriores
tenta dar um cavalo de pau na política externa que está implantada há 20 anos, inclusive que começou com o próprio presidente do partido dele, Fernando Henrique. Então, eu acho que se agrava o não do Reino Unido, cria uma situação interna na União Europeia e o nosso cavalo de pau na política externa agrava as possibilidades. E nós somos um mercado muito atraente. Nós recebemos, o deputado também foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, nós recebemos, enquanto eu era presidente, 70 delegações institucionais, que é do parlamento, que era dos governos, que era das embaixadas. O ano passado, o povo todo querendo negociar, cooperar, comercializar com o Brasil. Essa é uma situação que realmente nos deixa muito preocupados, ainda mais preocupados. Ok, deputados, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a questão política que envolve essa separação do Reino Unido da União Europeia. Em instantes. Até já. O Câmara Debate está de volta e discute a saída do Reino Unido da União Europeia e a influência dessa decisão histórica na política externa brasileira. A gente conversa com o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, e com a deputada João Moraes, do PCdoB, também de Minas Gerais. Nós agora vamos falar sobre a influência política, né, dessa saída do Reino Unido da União Europeia. Eu queria saber do deputado Eduardo Barbosa como é que ele enxerga essa questão, essa saída política, porque o Reino Unido, para sair da União Europeia, um dos motivos seria a centralização política demais da União Europeia, que não dava muita liberdade para os países tomarem as suas decisões. Aqui na nossa realidade de Mercosul, nós temos aqui também um bloco, né, comercial, mas não só comercial, mas também político, e que, de certa forma, toma decisões em bloco, né, decisões políticas em bloco. Essa saída do Reino Unido, ele pode influenciar ainda mais a nossa política externa, que está sendo tomada agora nos últimos 2 meses pelo governo interino, de flexibilizar as decisões do Mercosul e colocar o Brasil para negociar sem o Mercosul com outros países? Uhum. Pois bem, eu acho que isso é uma questão relevante e que a comunidade, a população brasileira, inclusive, ela precisa cada vez mais se inteirar e também posicionar em relação a essas questões. Eu discordo, por exemplo, da minha colega mineira, né, Jo, que a gente tem uma amizade muito grande, de muitos anos, de que o ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez uma política de cavalo de pau. Pelo contrário, eu acho que ele já demonstrou para que veio. Inclusive, em tão pouco tempo, ele já criou mecanismos de articulação e tem uma pauta muito definida, colocando o Ministério de Relações Exteriores novamente como um órgão articulador da política externa brasileira, coisa que no governo anterior não existia, porque isso era centrado no Palácio. Da mesma forma que a Jo colocou, recebemos aqui delegações de diversos países e com esse interesse de estabelecer relações econômicas. E o Brasil, ao longo desses anos todos, perdeu a oportunidade de estabelecer relações econômicas bilaterais justamente pela questão do Mercosul, aguardando a definição do Mercosul. E essas oportunidades foram perdidas. E o que se faz hoje é uma tentativa de resgate dessas relações bilaterais, enquanto o próprio Mercosul não consegue concretizar os seus feitos. E para o Brasil isso é importante, nós precisamos crescer, nós temos 11 milhões de desempregados, nós temos um déficit muito grande nas dívidas públicas brasileiras, precisamos de investimento, uma população jovem que precisa de empregar, então nós não podemos dar o luxo de ficar aguardando um acordo do Mercosul, que não é tão simples, é muito complexo, e deixarmos de estabelecer relações econômicas. Uma coisa não contrapõe a outra, mas nós temos que também ver para nós. A própria Jo colocou, temos que olhar o nosso país. Se eu preciso de investimento, eu tenho que buscar essa relação econômica com todos os países que querem trabalhar conosco. Essa é uma questão. A outra questão agora que você me perguntou, né? Eu acho elogiável e aplausível que a União Europeia conseguiu fazer com a estrutura que construíram. Nós sabemos ali que foram países que guerrearam
durante toda a história e que conseguiram ultrapassar todos esses aspectos culturais, linguísticos. Você sabe que a União Europeia tem um problema linguístico, por exemplo, muito maior do que o nosso, né? Onde num país, né, fala-se 3 línguas, e a cultura é muito diferenciada. Eles conseguiram transpor isso tudo na tentativa de construção desse bloco que, mesmo, né, tendo como base a questão econômica, para que todos pudessem se fortalecer diante de uma política econômica que nós vivenciamos hoje, a União Europeia estrategicamente entendia que para fazer um contraponto ao crescimento da China, aos Estados Unidos, ela tinha que se aliar e ela construiu um arcabouço legal e invejável, né? E que não é simples, difícil de discutir, difícil de negociar. E todos os países membros tiveram todos os seus tempos para poder influenciar. Inclusive, todos os tratados ali firmados eram respaldados pelo parlamento de cada país de origem antes de entrar em vigor. Isso, imagina a gente construir isso na América Latina, mesmo porque a nossa evolução nos países da América Latina, em termos de estruturação de governo, né, de infraestrutura, é muito diferenciada, né? Então, é mais complexo a construção nossa do que da União Europeia, que já estava num patamar de exigência e de politização da população, que ela conseguia identificar com mais facilidade aquilo que era importante para ela. Em relação à centralização em Bruxelas, que você colocou, por exemplo, esse foi um dos grandes debates do Reino Unido, porque o Reino Unido hoje é o que desembolsa mais recursos financeiros para manter essa estrutura do bloco europeu, porque esse bloco europeu é partilhado, o custo dele, com todos os países membros, sendo que a Alemanha é que mais dá aporte financeiro, a França também dá mais aporte, depois a Itália e depois o Reino Unido. E o que a população do Reino Unido entendia? Que ela estava dando aporte de 11,3 bilhões, mas recebendo de investimento de contrapartida 6 bilhões, por exemplo, de dólares. Então eles entendiam que tinha ali uma defasagem e que o Reino Unido está pagando por essa estrutura. Conversando com o cidadão europeu, de uma forma geral, ele questiona esse custo do bloco, porque é uma mega estrutura. Só em Bruxelas, por exemplo, trabalham 33 mil pessoas em função da governança da União Europeia. E as pessoas veem isso com muita restrição, porque que estão bancando com seus impostos. Agora, tem uma perspectiva. Por que esse investimento? Só vou completar o meu raciocínio. É porque a médio e a longo prazo, eles querem construir uma União Europeia com poder aquisitivo mais igualitário, porque isso fortalece a economia interna. Ou seja, os países mais ricos nesse momento realmente precisam disponibilizar mais dinheiro para os países menos ricos da Europa para criar uma situação mais equitativa. E o jovem percebe isso. Porque ele percebe isso que está sendo benéfico para ele. A população mais idosa é que tem o maior questionamento. Ok, agora eu queria ouvir da deputada Jo Moraes. O que a gente sente hoje? O mais dramático que ocorre no mundo é que existe uma disputa de mercados, uma disputa de hegemonia política, disputa militar. E o não europeu traz para o Brasil o seguinte, um alerta. Olha, a soberania nacional dos países europeus que se incorporavam ao bloco, não estava sendo respeitada. Havia uma hegemonia, o não a Bruxelas. Bruxelas não é só uma máquina de 33 mil funcionários acabando com o dinheiro dos países. Bruxelas era alguém que uma hegemonia do sistema financeiro que dizia, olha, Grécia, me paga a dívida, o FMI está aqui para lhe ditar as normas, o que você vai fazer com seus aposentados. Então, nesse período anterior, e isso é a nossa disputa, com a nova visão do novo chanceler interino, é que nós tínhamos uma lógica, desde o governo do presidente Lula. Nós vamos para o mundo, sim.
nós vamos buscar mercados, mas nós vamos fazer parcerias com várias áreas do mundo. Nós não vamos nos submeter à hegemonia americana. E aí, o ano passado, meu Deus, o ministro Mauro Vieira teve um trabalho imenso. O ano passado veio aqui a presidente, foi aos Estados Unidos, veio aqui o vice-ministro da China, assinou 35 acordos comerciais, veio aqui a Angela Merkel, a Alemanha. O Brasil era um Brasil em busca de parceiros. E tivemos uma ofensiva. Evidente que numa disputa dessa, como disse o presidente Lula, o presidente do país é caixeiro viajante do seu povo, da sua economia. E essa agressiva busca de mercados de parceria deu ao Brasil o status de estar no Haiti, numa missão de paz, no Líbano, noutra missão de paz, disputando, inclusive, como assumiria a posição no Conselho de Segurança da ONU permanente. Por isso que eu acho que o que a gente está em discussão hoje no mundo é os países sobreviverem a esta crise econômica com autonomia, no caso da União Europeia, os imigrantes serem respeitados e os direitos dos trabalhadores dos seus países serem garantidos. Isso é que está em discussão. Quando a senhora diz que a nova política externa que o atual governo está praticando nesse momento é um cavalo de pau, é um retrocesso? A senhora acha que o Brasil não está avançando mais? Eu diria que o problema central, eu li os 10 pontos do discurso do ministro Serra, um intelectual, um economista de grande porte. Na vida, ele teve que mudar a própria visão que ele tinha. Ele teve que ir para a União Europeia, dar continuidade ao que estava sendo feito. Ele teve que ir na Organização Mundial do Comércio, que ele criticou logo de começo, que aquilo era um espaço que nós não deveríamos. Eu diria que a intenção política foi uma, mas a vida cotidiana, como bem disse a chanceler argentina, na economia, no mundo, a continuidade ela é um pressuposto da confiabilidade. Correto. Agora, a gente vamos falar um pouquinho de direitos humanos, que são os 3 eixos que o deputado Eduardo Barbosa falou, da economia, política e direitos humanos, que é o que mostra essa saída do Reino Unido da União Europeia. Lá tem essas questões da migração, questão da xenofobia, do nacionalismo, e são questões que estão aí pontuando não só a União Europeia, mas os Estados Unidos e o próprio Brasil. Existe uma polarização no mundo, né, com relação a essas questões. Eu queria saber a sua opinião, deputado, com relação a essas influências, né, com relação a direitos humanos, a cultura, a nacionalismo, que essa cisão, né, essa saída do Reino Unido da União Europeia deixa para o Brasil? Para mim, em particular, é a questão mais cara. Eu acho que essa é uma questão que me preocupa pessoalmente, porque a gente até acredita que a construção de blocos talvez pudesse facilitar e favorecer o rompimento da xenofobia, dos preconceitos, e a gente poder viver mais respeitosamente com culturas tão múltiplas que nós temos pelo mundo afora e que contribui tão grandemente para o fortalecimento, para o crescimento, para a evolução humana, né? E o que a gente viu, e a gente vê hoje no mundo inteiro, não é só na União Europeia, por mais que a gente evolua nos conceitos de direitos humanos e a gente dê um passo largo na evolução desses conceitos, nós estamos vendo um endurecimento cada vez maior pela sociedade contra esses mesmos direitos humanos. Então é um antagonismo que nós estamos vivendo do homem, que está refletindo em apartheids, em divisões. Você vê que existe uma realidade no mundo inteiro agora de polarização, os a favor e os contra. Nós não temos líderes mundiais hoje que conseguem solucionar essa questão, mostrando um caminho mais equacionado para a gente poder absorver de fato nas nossas políticas cotidianas os princípios de direitos humanos. Eles estão definidos em todos os tratados e a União Europeia, com essa cisão, ela também dá margem aos grupos de extrema-direita se manifestarem com muito mais propriedade. Isso já está acontecendo em vários países, na França, inclusive, que é um berço também que nós inspiramos, inclusive dos direitos humanos, e o que a gente está presenciando lá também.
Então, isso é que mais é o preocupante para o cidadão esclarecido da União Europeia hoje, porque eles acham que esses grupos se fortalecem nas próximas eleições que acontecerão nos diversos países. Isso tem influência no mundo, inclusive no Brasil. Nós também estamos vivendo aqui esse acirramento, né? Então, isso aí merece uma reflexão menos apaixonada, mais serena, para que a gente possa criar unidades de pessoas que pensam um bem comum e talvez a gente deixar de tensionar as discussões e criar caminhos, porque a população precisa disso. Deputada, e a sua opinião sobre todo esse balanço aí de direitos humanos? Eu diria que o grande desafio é transformar a política humanitária no mundo como algo de responsabilidade dos estados e dos governos. Nós temos visto a dedicação e a generosidade da Organização dos Refugiados, pró-refugiados da ONU. Nós temos visto a generosidade dos Médicos Sem Fronteiras. E não há uma política pública dos governos e dos estados que deem sustentação a essa ação humanitária. Por isso, nós iríamos realizar o ano passado um seminário sobre esse tema. Explodiu um navio, uma bomba no navio dos Médicos Sem Fronteiras, de uma escola das organizações humanitárias, e eu diria que está na ordem do dia da gente trazer esta pauta para o Brasil para combater a intolerância e abrir este país, porque este país foi feito por pessoas que vieram de fora também e nos ajudaram a construir essa unidade. Por isso que os governos têm que ter o compromisso, sobretudo com a política humanitária. Com relação ao Brasil, essa polarização aqui dentro do Brasil também, deputada? Olha, nós vimos construindo uma política pública favorável à superação da intolerância em relação aos que vinham de fora, os imigrantes. Nós tivemos um grupo de trabalho, que teve à frente o deputado Eduardo Barbosa, que conversou com várias instituições dessas. Nós estamos com uma votação da lei de imigração que ajuda e que avança, porque a lei de imigração anterior era do período da ditadura, e eu acho que temos que avançar em torno dessas questões. Ok, infelizmente nós não temos mais tempo. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Câmara Debate. O Câmara Debate... Obrigada. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever esse e outros programas na nossa página câmara.leg.br/TV. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.